Bom dia aí, obrigado aí todo mundo chegar cedo, principalmente depois do bar de ontem, difícil, mas obrigado. E é até meio desrespeitoso começar com a notícia de falar de que a palestra não vai ser essa, tá ligado? Vai ser sobre grafos, só que não vai ser essa. Por que aconteceu? Essa palestra eu mandei para o TDC em São Paulo e eu fiz essa palestra lá. E era basicamente uma palestra sobre libs para se usar grafo, falar sobre Pythonil, enfim. Uma coisa que o Google vai saber fazer bem melhor do que eu, sacou? Só que nessa palestra, eu começava a palestra apresentando um exemplo de um estudo, que é esse daí, que é o Network of Thrones, que é um estudo feito por essas duas pessoas que eles montaram um grafo em que os personagens do Game of Thrones são nó, e a cada vez que eles eram citados no livro a uma distância de 15 palavras, eles adicionavam uma ligação entre esses personagens, e aí fizeram a composição desse grafo aqui, enfim, que estava clusterizado já, e tiraram algumas métricas. Enfim, é um estudo super interessante e tal, e para a Python Brasil eu comecei a fazer um estudo também, em vez de falar do estudo dos outros, eu falaria de algo do meu e falaria a palestra. Só que aí eu vim para cá, comecei a falar com as pessoas sobre o que eu fiz e eu acho que foi muito mais interessante do que ficar falando sobre como conectar no banco do Neo4j, sacou? Então, a palestra vai ser grafos e uma análise matemática do jazz nos anos 60. E, enfim, é isso. E aí só se alguém se sentiu perdendo algo, ludibriado, enganado, essa palestra, como eu falei, está pronta, é só a gente chegar no Open Space e eu me comprometo em fazer a outra palestra para caso alguém queira. Então, win-win. Então, bem, prazer, meu nome é Bernardo Fontes, cara, sou lá do Rio, moro em São Paulo, estamos aí novamente na Python Brasil. Todos os meus contatos aqui, eu trabalho na Simple Fractal, é uma software shop de Nova York e a gente está contratando, então quem quiser, enfim, trocar uma ideia sobre, é só vir falar. Esses slides já estão no meu GitHub I/O, então esse e outras palestras, enfim, quem quiser já acompanhar por lá à vontade. Eu queria agradecer especialmente a Nicole, não sei se... obrigado, porque, enfim, eu fiz essa mudança toda há 2 dias, então eu tive que correr para fazer esses slides, e aí eu dei... A Nicole tem essa palestra muito boa falando sobre grafos e eu dei uma roubadinha de 1 ou 2 conceitos técnicos de lá para me agilizar, para eu ter tempo. Mas então, cara, enfim, eu gosto muito de música, espero que vocês gostem também, então eu vou falar talvez mais sobre música aqui do que sobre grafo, ou talvez fique meio a meio. Mas, então, o que a gente tem dos anos 60 mesmo nos Estados Unidos de som, assim? É o final daquele jazz tradicional, estereótipo que todo mundo talvez conheça, de ficar batendo pezinho e estalar dedo, assim. Então, um dos grandes últimos marcos foi esse disco, o Miles Davis tinha lançado esse disco em 1959, em que ele faz toda a estrutura de arranjo e harmonia diferente do que todo mundo se fazia, introduzindo o jazz modal, sacou? Então, os anos 60 foram um eco de uma porrada de outros músicos explorando esse universo, esse terceiro universo que o Miles Davis criou. E em 65 tem um disco ícone sobre isso, que é do Coltrane, que tocava saxofones com Miles Davis, inclusive no Kind of Blue, com o lançamento do I Love Supremes. É o Coltrane desenvolvendo isso que o Davis criou no extremo. Só que, além disso, nos anos 60, cara, surgiu o rock. E aí, meu irmão, tudo mudou. E uma das coisas que começou a mudar foi de que, com o surgimento do rock, ele se tornando mais pop, as tradicionais casas de jazz, que eram clubes pequenos, começaram a fechar as portas. Ou melhor, as grandes casas. E aí só ficaram os clubes pequenos, o que acabou conduzindo a galera a essa coisa do conceito enxuto, que a gente conhece também, começou a ficar mais comum. E aí, por exemplo, tem esse disco incrível, Money Jungle, Graças do Cão, que é um exemplo. Além disso, não foi só a influência do rock ou de outras coisas. A gente teve uma parada que é bem fundamental. A gente, enfim, subjuga talvez um pouco a bossa nova, mas a bossa nova como diria Caetano, a bossa nova é foda, tá ligado? E, cara, nos anos 60 foi a chegada da bossa nova nos Estados Unidos e isso também mudou tudo em termos de harmonia pro jazz. E, além disso, cara, como influência externa, a gente já tem começando todo mundo a flertar com outros instrumentos. Então, tem tipo esse disco do Miles Davis que é
foda, que é ele começando a tocar com sintetizador, com Herbie Hancock e com guitarra. E também é o surgimento, é o final das décadas de 60, é o Jazz Fusion, que aí, meu irmão, é bailaço, divertidaço, tá ligado? E esse disco é uma pérola. Mas, cara, tá, e aí? Isso daí é se botar no Google, provavelmente o que eu falei você vai achar na Wikipedia, tá ligado? Mas, e toda outra galera, tá ligado, que fazia som nessa época, que tocava nessa época, onde é que esses caras estão? Esse daí são só os nomes que, enfim, é só você gastar um tempo no Google, você vai se ligar. E aí eu comecei a refletir sobre isso, tipo, quem são esses outros caras, quem tocou com quem, enfim. E acabou que esse tipo de problema, a teoria dos grafos, é uma excelente estratégia para resolver. Então, sobre grafos, não sei se todo mundo está familiarizado com o conceito de grafos, mas basicamente é uma estrutura que ela é composta por nós e por arestas, em que os nós meio que possuem dados, possuem valores únicos, né, deles, da entidade, e as arestas definem relações entre esses nós, relações de tipo, de peso, enfim. Então, isso daqui é um exemplo de um grafo, sacou? É um grafo de um grupo de amigos, em que cada ponto é uma pessoa e a gente vê que tem seta, por exemplo, essa pessoa para cá estabelece uma relação de que ela conhece a ela. Então, isso é um grafo. Qualquer problema que a gente tem em rede, a gente consegue reduzir para um problema de grafo. Facebook é um grafo, Twitter é um grafo, enfim. Isso aí. Passa. Garrou. Garrou. Problemas técnicos, cara. A fonte vai ficar diferente, mas foda-se. Então, beleza, então a gente parou aí nesse exemplo, né? Então, enfim, por que utilizar grafo, né? Por que grafo é um bom problema para isso? É uma boa solução. Porque grafo é muito bom para problemas em que a relação é tão importante quanto o dado em si. Muitas das perguntas que são feitas se partem da relação pela relação e não para saber qual dado está somente conectado com tal. Então, é muito bom para fazer análise de padrão de relação, por exemplo, para entender se há relações cíclicas, para entender caminhos, para entender atalhos. É muito útil também para fazer detecção de grandes grupos. Se você tem uma grande rede conectada, quais são os grandes clusters, os grupos centrais. Então, isso daí é muito utilizado em teoria no Facebook usa isso pra cacete, enfim. Toda a teoria de rede social usa isso demais. E uma outra coisa também são os estudos de centralidade, que aí a gente vai ver um pouco mais à frente, que é nisso daqui que eu vou me basear para fazer a brincadeira. Então, eu pensei que o nosso grafo pudesse ser um grafo composto, basicamente, de todos os discos lançados nos Estados Unidos, de todos os discos de jazz lançados nos Estados Unidos na década de 60. E aí, para cada disco, eu pegaria todos os músicos, e cada músico seria um nó, e cada disco também seria um nó. E eu faria duas redes, né? Uma que relacionasse os músicos, para ver quem tocou com quem, e a outra que relacionasse os músicos com os discos, para ver quem gravou, quem ajudou a compor, a produzir tal disco. E aí, cara, não sei se vocês conhecem, o Discogs é uma rede colaborativa, enfim, um site como se fosse uma Wikipedia de disco. E aí só que você tem quem tocou, você tem mais metadado, assim. E aí eu usei o Discogs para fazer essa busca. Tanto é que aqui está
Estados Unidos, Jazz, álbum 1960. E o Discog tem a API que eu fiz a comunicação e tal. Só que, enfim, isso não é a parte interessante da palestra. Enfim, o código de captura, tudo que eu vou mostrar aqui está nesse repositório Jazz Slide Graph. E todo o código de captura está lá. Então, só que, enfim, eu tive que fazer alguns rolês que eu posso trocar uma ideia depois, mas não vou seguir muito falando aqui sobre, não. Então, o resultado foram duas redes. Uma é a rede de recorde, em que eu tenho aqui esses nós centrais, são os músicos, os vermelhos são os músicos, e os azuis são os álbuns. Então, a gente tem esse cara que participou da gravação desse penca de disco, esse daqui dos 4, por aí vai. E a outra rede que foi montada é a rede de Played With. Aqui a gente tem uma rede limitando pegando o Miles Davis e outras 5 pessoas com quem ele tocou, tem muito mais gente. Então, aqui é o Miles Davis, a gente tem que ele tocou com toda essa galera, e essa galera tocou com ele, porque, enfim, como a relação é importante por si só, eu estava guardando também qual instrumento cada um tocou, quando tocou junto, sacou? E aí, enfim, dado que eu montei esse grafo, pegamos esses dados, pensei em 3 perguntas. Uma é, enfim, quem participou de mais discos, quem tocou em mais discos, quais são os músicos mais influentes na rede e quais são os discos mais influentes da rede. E aí, enfim, agora a gente vai ver um pouco de código do que eu fiz para gerar isso. Então, basicamente, enfim, como falei, a fonte ficou meio quebrada, mas isso daqui no repositório está lá, é o arquivo JSON final que eu gerei depois de sanitizar dado da API. Basicamente, eu tenho aqui são nós, que eu tenho um ID do nó, e aqui, por exemplo, é um músico, então tá os nomes e os instrumentos que ele toca. E aqui eu também tenho outro tipo de nó, que são os discos, que é um type release. Então, eu tenho esse dicionário de nós, que é IDs e dado dos nós, e a outra chave é a chave de links, e que eu tenho, aqui é o identificador do nó raiz, e aqui é o identificador do nó destino, e aqui os dados da relação, de que tocou ou de que gravou, sacou? Então, aí agora a gente vai ver como fazer toda essa análise, brincar com isso com Python. Que faltou falar isso, é tudo com Python, não tinha falado até agora. E aí, cara, a gente vai usar NetworkX, quem tiver interesse, quiser brincar com grafo, cara, pip install isso e em 3 segundos você já vai estar colocando nó, vendo aresta, brincando, porque a API é muito, muito simples e vou mostrar aqui para vocês, principalmente se vocês já formatarem como eu mostrei ali daquele JSON. Então, aqui, por exemplo, esse é o código para montar o grafo completo, que é um grafo que vão ter todos os nós músicos, todos os nós releases e os 2 tipos de relação, played with e recorded. Então, o que a gente faz aqui, o NetworkX, o NetworkX tem 3 tipos de grafo, aqui eu estou usando um multidirecional, porque enfim, são várias redes e de várias relações, várias direções de relação, vários tipos e várias direções no mesmo nó. Então, eu estou usando esse daqui, cara, e é muito simples, eu carreguei aquele JSON e eu simplesmente chamei o método addNodesFrom, que ele espera um formato como o daquele JSON que eu mostrei, e depois eu simplesmente adiciono os edges. E aí, aqui, para você ver o número de nós e o número de arestas, ele tem essa API e pronto, você já está com o grafo, você já pode fazer o que você quiser na sua mão. E aí eu queria, só que, como eu falei aqui, eu estou pegando todas as relações, então tanto as relações de recorded quanto as de played with. E aí eu queria isolar esses grafos. Então, aqui eu criei uma funçãozinha para extrair o grafo recorded, que eu recebo o grafo principal, crio um outro grafo, adiciono todos os nós daquele outro grafo. Enfim, isso aqui é uma funçãozinha que eu fiz só para pegar todas as relações através de raiz, destino e os dados. Se não for recorded, se a relação, se aquele link ele não for recorded, eu simplesmente não adiciono ele no grafo e sigo. E se for, eu adiciono ele aqui. Então, com isso, eu extraí todo aquele grafo de recorded. E aqui eu também extraí, um outro código para extrair o play with. É a mesma coisa do que o outro, com algumas variâncias. Uma é de que eu não adiciono todos os nós, porque eu só quero músicos, então eu estou iterando pelos nós aqui, vendo o tipo e só adicionando músicos. Muda também a questão do played with.
E aqui eu comecei, como um cara pode tocar mais de uma vez com o mesmo músico, eu não vou ficar adicionando essa aresta, esse nó milhares de vezes. Então, eu só adicionei um controle de peso aqui, que é do tipo, toda vez que eu tiver uma relação de A para B, eu incremento esse contador, ao invés de adicionar mais uma nova relação. Isso é importante para as métricas, como a gente vai ver. E aí, cara, então isso daí, pronto, a gente está com 2 grafos, estamos com a faca e o queijo na mão. E aí, como é que a gente tira informação disso agora? E aí, uma das coisas que eu falei sobre problemas que se adequam à realidade de grafos é a questão porque grafos provê a avaliação de centralidade, que é basicamente uma medida numérica, matemática, para determinar a importância de um nó em um grafo. Existe uma série de tipos de análise de centralidade, e aí eu resolvi usar 2. Uma que é de grau, que é basicamente o número de ligações de um nó. Então, se um nó tem 8 vizinhos, né, se ele se conecta a 8 outros nós, o grau dele é 8. E a outra centralidade que eu utilizei foi a centralidade de contribuição, que essa daqui enfim, é baseada na contribuição topológica de um nó em um grafo, que basicamente a quantidade de vizinhos importa, só que a quantidade de vizinhos do seu vizinho também importa. O que isso quer dizer? Vamos supor que você tem um nó conectado a 10 pessoas num grafo, só que essas 10 pessoas não estão conectadas a ninguém. E você tem um outro nó conectado a 3 pessoas, só que a outros 3 nós. Só que esses 3 nós estão conectados a outros 10. Esse cara que está conectado a esses 3, ele é muito mais central por contribuição, porque se ele sair do grafo, ele deixa de conectar 3 pontos muito densos, que têm alto número de conexão. Enquanto aquele outro, se ele sair, ele deixa de conectar só 10 pontos que não se conectam com ninguém. Então, a contribuição topológica, ou seja, de formação desse nó na rede, é menor. Enfim, esse é o máximo que eu consigo. Mas aí eu posso mostrar outros exemplos. E aí, cara, dado isso, temos 3 respostas agora. Então, se a gente quer saber quem participou de mais discos, a gente tem que medir a centralidade de grau no grafo de recorde. Se a gente quer saber quem são os músicos mais influentes na rede, ou seja, a contribuição dos caras na rede, a gente tem que tirar a centralidade de contribuição do grafo de Played With. E se eu quero saber quais são os discos mais influentes na rede, eu tenho que tirar a centralidade de contribuição do grafo Recorded. E aí, agora é a parte mágica, assim, de que o Network X mostra uma coisa, sério, muito simples. Para eu, por exemplo, pegar todas as centralidades de contribuição para, por exemplo, ver os caras de grau, para ver quem foram as pessoas que mais gravaram, é simplesmente fazer o networkx.degreeCentrality, que é o algoritmo, e passar um grafo. Pronto, ele vai te dar essa informação. E assim como esse, tem, cara, uma lista de mais de 100 algoritmos que o NetworkX, algoritmos de grafos que o NetworkX já implementa. E aí, cara, o que eu fiz aqui foi muito simples. Aqui eu sempre pego a centralidade. Nesse caso aqui, como eu só estou querendo ver os músicos, eu adicionei essa funçãozinha aqui para ver se o tipo do cara é músico. Eu ordeno aqui as centralidades para ter as chaves dela. Isso daqui de centralidade me retorna um dicionário em que a chave é o nó e o valor é o score dele, é a métrica para aquele nó. Eu ordeno aqui e eu estou retornando os últimos 10, sacou? Os primeiros 10. E aí eu faço a mesma coisa aqui para os músicos mais influentes, só que a única coisa que eu mudo é que aqui eu estou usando outro algoritmo, que é o algoritmo de Eigenvector, que é um algoritmo clássico de centralidade de contribuição. E aí, enfim, e aqui é importante a questão que eu falei do peso, de que como esse grafo é o Played With, para a gente considerar como peso no momento de cálculo do algoritmo, o atributo peso da relação. E aí, enfim, é a mesma coisa aqui, e os top 10 álbuns também. Chamar Eigenvector Centrality de novo, estou filtrando se vê se é um álbum, ordeno e retorno as 10. E aí, peraí, só para não ficar só na lenda. Aí demora um cadinho, porque, enfim, meu computador não aguenta. Opa.
Tá, então aí a gente já viu umas coisas. A gente viu aqui informações sobre os dois gráficos. A gente tem o número de nós, o número de ligações. Aqui, peraí que tá... Deixa o menino terminar de rodar, deixa eu respeitar o tempo dele. E... Isso. Estou muito ansioso. Pronto. E aí aqui a gente tem os top 10 recorders. Então essas 10 galeras aqui, eu estou botando tudo que os caras tocaram e tal, são as pessoas com maiores ligações no gráfico, maior número de conexões com discos, né? Aqui são os 10 álbuns e aqui são o que eu chamei dos mais prolíficos, né? Que são os caras mais relevantes na rede. Então isso daqui é só para mostrar que funciona, só que os resultados estão mais bem formatadinhos aqui. Então, cara, aí entram umas coisas interessantes, assim, de se estudar. De tipo, por exemplo, o top 10 recorders é isso, são os caras que participaram de mais gravações. E é muito interessante entender que mais de 50% são baixistas, o que era a minha tese inicial, tá ligado? Então, foi bom ter comprovado, porque eu tinha... antes de eu fazer esse estudo, eu tinha uma tese de que os baixistas iam ser os caras que mais iam aparecer, só que eu achava que ia ser em tudo, e de que logo depois disso ia ser os instrumentos de sopro, por causa disso, porque eu já vou falar o porquê, e aí, enfim, se comprovou a tese. Então é isso, o que a gente vê então que os baixos ao longo dos anos 60 foram chamados prolificamente para gravarem discos. Então assim, a gente não tinha tanto essa coisa da assinatura do baixista, ou melhor, por ter tinha essa assinatura, só que eram poucos, então era muito espaço para ser preenchido, e foi preenchido, como a gente pode ver. Aí a outra métrica que eu fiz é essa da relevância. E aí já na relevância acontece uma outra coisa, de que os mais relevantes são instrumentos de sopro, cara. Se a gente vê trompete, sax, trombone, trompete, trombone, trompete e trompete. Então tem 2 baixos e uma percussão, porque tinha que ter. E isso daí, por que isso daí já faz mais sentido? Porque, como eu falei, os anos 60 era quando estava começando o esvaziamento das grandes orquestras de jazz e tal, só que ainda existia isso. Então, esses caras, eles gravavam em discos, participavam de discos altamente, muito densos, e essa diferença, por isso que o baixista aparece como que grava mais, porque ele participa de mais discos, só que disco provavelmente com menos pessoas. Só que o cara do sopro, se ele vai tocar num disco de jazz dos anos 60, velho, vai ter violino, vai ter tuba, vai ter uma porrada de coisa. Então ele está participando de nós mais densos. Então por isso eles são mais relevantes em termos de contribuição, porque de fato eles contribuem, eles participam de discos mais populosos, assim. E aí esses daí foram os 5 discos mais influentes. E, cara, isso daqui é tudo sobre a regra divina da matemática. Não sou eu que estou falando, não. É a matemática que está dizendo. É influente do ponto de vista matemático. De que são discos que eu ouvi todos esses 5 e eu vi a participação de todos esses 5. E aí o que acontece era de fato isso, de que alguns deles você tinha a participação de alguns desses nós aqui super densos. E eles influenciavam para o score do disco ser muito alto. E aí, enfim, são 5 discos, jazzão, normal, anos 60. Todos esses 3 primeiros são jazzão, normal, anos 60. É interessante que o 5º lugar é um disco brasileiro, da Astrud Gilberto, a filha do João Gilberto, então isso mostra também a relevância da bossa nova na década. E aí, cara, eu aconselho muito esse disco aqui, Peter Wolf, cara, fritação animal, velho. O cara fazendo jazz, ignora a primeira música, que é meio orquestra, enfim, esquece. Só que aí depois é o cara fazendo jazz misturando com aquele soulzão de igreja americano, tá ligado? Tipo, pra dançar mesmo, é bem bom, velho. E, cara, do que dá mais pra fazer? Cara, como eu falei, é uma análise matemática. Então, uma análise matemática, para ela é tão precisa quanto os seus dados. Então, a API do Discogs, durante a execução, eu percebi que é bem limitada, assim. E o que dá para fazer é pegar uma base de dados. E aí, o que dá para fazer, eu estou buscando pessoas para me ajudarem. Porque, pô, foi muito divertido fazer isso, de verdade. E uma das bases que eu acho que é bem mais completa é a allmusic.com. Eles têm uma API massa e tal.
Uma parada que eu queria ver era como chegar de um músico a outro, sei lá, como que eu chego, sei lá, do Rod alguma coisa ali, o primeiro baixista indicado aí pelo Nobel da Matemática, ao Miles Davis, sacou? Esse tipo de coisa, como chegar de um disco para o outro, que é um problema que Grafo resolve bem também. Outra coisa que eu estou muito curioso para entender é entender quais são os núcleos, que eu tenho uma teoria de que esses nós hipercondensados estão formando um grande cluster e o resto está tudo paralelo ao redor. Mas é só uma teoria, é uma hipótese que eu preciso validar ainda e é uma das coisas que eu quero fazer. E, cara, dá para... Uma pira que eu vou começar, que eu estava querendo fazer, na real, era de começar a aplicar o mesmo cálculo, o mesmo processamento a outros estilos e começar, sei lá, entender como é que as coisas se comportam socialmente. E por último, cara, eu queria deixar uma indicação. Esse daqui é o Nome Resultado, tá ligado? Ele não apareceu aí no top 5, só que de escasso. Eu escutei todos os 10. Essa palestra valeu apenas por causa disso, cara, porque eu arrumei 10 discos para escutar tirados do poder da matemática, tá ligado? E esse disco é genial. Então eu queria deixar a indicação. Gente, obrigado. Não sei se tem tempo para dúvida. É isso. Graças. Muito bom. Antes, só um segundo. Amanhã, um merchanzinho. Na terça-feira, eu vou estar com o Renato Oliveira. A gente vai estar fazendo um workshop sobre TDD, Test Driven Design. Você vê que a gente gosta de mudar o título das coisas. E vai ser bem massa, cara. Terça-feira, 2h da tarde. Quem quiser chegar, tá mais do que convidado. Fala aí, Bernardo. Valeu pela palestra. Tu falou sobre a sua teoria sobre ter mais baixistas, só que tu não chegou a falar o porquê que tu ia chegar nessa conclusão. Tu falou que ia falar depois. Cara, porque é isso, assim, é que, em geral, músicos de apoio começam pelos baixistas. Então, é isso, assim, numa banda é muito comum que o baixista seja a última vaga a ser preenchida nominalmente, tá ligado? É muito comum você contratar músicos para tocar baixo no lugar. E isso com jazz isso é muito comum com tudo. Ser um cara, o Miles Davis fazer isso. O quinteto dele é todo contratado, tá ligado? Só que, enfim, era uma parada que era uma mina de ouro nos anos 60, todo mundo precisava gravar. E aí eu imaginei que, se isso acontece com todos os outros estilos, dessa coisa do baixista ser notoriamente taxado como um side guy, eu achei que isso fosse acontecer no jazz também, e eles gravariam mais coisa, porque é isso, os caras estão ali vivendo de música. E aí aconteceu isso, foi maneiro. Bom, eu acompanhei um pouco do trabalho, mas eu tinha uma pergunta para fazer, que na verdade tem a relação da matemática com a história da música, que nos anos 60 a gente vê aí os casos dos discos de jazz mais de big band e tal, ou o caso dos trompetistas que aparecem, da galera do sopro que aparece, que vem das big bands, e a gente também vê casos do jazz mais intimista, do cool jazz, ou Miles Davis ali. Eu pelo menos identifiquei ali, batendo o olho rápido, que se eu mudar o algoritmo de centralidade, eu vou achar coisas que não quer dizer simplesmente os baixistas são mais influentes e tal. Se eu mudo a métrica de centralidade ou o algoritmo de centralidade que eu estou rodando, na verdade eu estou identificando coisas diferentes, coisas sobre estilos que estão mudando. Então, em uma métrica, por exemplo, eu acho o Big Band, eu acho os caras do trompete, que estão nas Big Bands. Em outra métrica, eu acho o Ron Carter, que é o cara que está tocando com o Miles Davis, que tocou em 45 discos do Miles Davis. Você vê que, tipo, o grafo, na história, o grafo está mudando, tipo, como antes eu tinha, tipo, grafos muito densos, álbuns muito densos, com muitos músicos, e isso vai mudando, e você consegue detectar essa relação dessa mudança de álbuns com 40 músicos para álbuns com 5, e as influências aumentando? Então, essa é a próxima coisa para a gente fazer, cara. É isso daí que eu tenho para te responder. É isso. Bom, beleza. Rapidinho, mas desculpa. cara, é isso, desculpa, só um segundo. É porque
essa palestra, enfim, eu fiz o exemplo só para preencher e é isso. Eu acabei que eu me diverti muito mais fazendo exemplo, achei muito mais sentido, enfim, desenvolver isso. Só que foi uma parada meio rápida, assim, por exemplo, o grafo mesmo, o que eu fiz não está o melhor para as métricas que eu tirei, sacou? Tipo, a maneira que eu, por exemplo, configurei as relações de quem tocou com quem, eu estou configurando do tipo, se o cara apareceu no disco, ele tocou com o cara. Só que às vezes o cara contribuiu só numa música, sacou? Então, assim, tem uma camada ainda mais baixa, que eu acho que está a ver muito com a natureza dos dados, para resolver, tá ligado? Só que enfim, isso é um negócio que dá para ver, tipo, ao longo do tempo, porque todos os discos têm os anos, dá para ver ao longo do tempo a configuração dos tamanhos dos discos. Pô, essa é maneiro, pode crer, cara. Fazer isso. Só queria saber quais bancos de grafos é possível usar com esse módulo. Cara, então, na verdade eu não usei banco nenhum, assim. Eu peguei... Cara, eu tinha um problema para resolver, que era o que eu queria responder essa pergunta. Então, se você acessar o repositório lá, você vai ver que são 4 scripts em Python, enfim, fiz sem teste, mas eu vou dar um tutorial amanhã, vai ser bom. Só para falar. Então, já quebra o dogma, tá ligado? Para vocês também não irem com o preconceito de achar, vai criticar se tivesse sem teste, não. Enfim, necessidades diferentes, então são 4 scripts bem chulos, assim, porque o que eu fui fazendo fiz as comunicações com a API, peguei, sanitizei, escrevi um JSON, que os dados nunca iam mudar, não tinha por que ficar batendo, aí eu escrevi um JSON, então meu banco de dados foi um JSON. Só que essa visualização aqui que eu fiz do grafo, tá ligado? Cadê? Ah, então tá congelado. Onde é que eu botei os 2 grafos? Eu usei o Neo4j, cara. Isso daqui, por exemplo, são os dados do grafo escritos no Neo4j. O Neo4j é um banco de dados orientado a grafo e tal, que é em Java, mas é bem bom, assim, bem bom. E aí, num projeto que eu trabalho com um banco de dados orientados a grafo no trabalho, eu uso o Neo4j. Foda, foi massa. Eu vi que você usou muita métrica local, tipo o ponto, a vizinhança e as relações. E eu senti falta de métricas globais, que eu acho que pode dar um insight extra. Em particular, se tu pegar a distribuição de ligações que cada nó tem, e aí plotar isso e tirar características, tipo, são redes de mundo pequeno, é rede livre de escala. Isso dá um insight extra de como é que esses caras se relacionavam e tal. Pode ser do caralho, velho. Sim. Cara, na real, obrigado pela sugestão. E essa é até a ideia, assim, que eu estava trocando uma ideia com o Luciano, a gente está caminhando para fazer uma visualização desse negócio e tal. Só que assim, eu só queria dar uma... Que é isso, eu só tirei as métricas, tá ligado? Pode ser que a rede esteja extremamente incompleta e o que a gente viu aqui seja só uma grande piada. Pode ser, tá ligado? Só que o código vai ser o mesmo. Essa lance que eu só queria entender a base de dados, para ver se ela é tão confiável a esse ponto, assim, de tirar esse tipo de informação. Porque é isso, eu estou completamente dependente da API do Discogs, e é uma API colaborativa, que as pessoas entram com os dados manualmente. Então, humanamente, assim, está suscetível a falha e ser incompleto. Mas é isso, a próxima parada é também essa coisa de cluster, entender a topologia, assim. Pergunta aqui para fechar, galera. Renato, você brincou algumas vezes, mas acho que é muito importante essa questão de matemática e arte. Pelo seguinte, pode ser que um disco desse aí seja tão importante culturalmente que o resultado matemático às vezes não influencia tanto, assim. Não pegar isso como a verdade, né? Sim. Ou então, se você tivesse uma base, que é aquele tipo Rotten Tomatoes, que alguém foi lá e votou nos discos, usar isso como um outro tipo de peso, porque isso aí subverte a rede de quem trabalhou mais. Assim, na verdade, é quem trabalhou mais, quem gravou mais, tal. Mas a questão, né, cultural, influenciar, acho que depende muito de assim, votação humana mesmo, não adianta tentar pegar só da métrica, né, numérica, né? Eu acho que tem coisas para complementar, e eu acho que o grande interessante desse negócio aqui que é isso, é uma análise matemática, e acaba que é uma avaliação não do estilo musical, mas sim da rede de pessoas e como essa rede se configurava, assim, e aí não tem nada a ver, tem a ver com o estilo, mas não tem nada a ver com o que é produzido, com a música que é feita, né? Então, enfim, isso daí podia ser rodar aqui na Python Brasil, sacou? Por request. Show, obrigado. Parabéns, então, gente. Bernardo. Muito valeu. Bom.